Vamos a mais uma aula sobre as normas da ABNT. Hoje vamos conhecer a norma NBR 10.520, que trata como devemos nos referir a outros autores em um trabalho acadêmico. Ela normatiza, portanto, citações em trabalhos acadêmicos. O maior medo que nós temos quando estamos formatando um trabalho acadêmico é saber se aquela norma que a gente está usando está atualizada ou não. Como saber se uma norma é atual ou não? Para isso, basta acessarmos o site da ABNT, www.abnt.org.br, e acessar o catálogo das normas. Neste catálogo, você pode pesquisar sobre a vigência de uma norma. Pois bem, esta norma, a 10.520, ela foi publicada em 2002 e, por isso, muitos pensam que ela está desatualizada, mas está em plena vigência. Vamos ver as principais definições que esta norma traz. A primeira é citação. Citação é a parte de um texto que extraímos de outro trabalho, que pode ser um livro, um site, um artigo científico e etc. Por exemplo, estou escrevendo um trabalho sobre metodologias para o ensino da matemática e tem um autor que tem várias publicações a respeito deste tema. É bem conceituado e eu concordo com as ideias dele. Então, para dar uma maior credibilidade ao meu trabalho, eu cito partes dos livros ou dos artigos deste autor. Isso é uma citação. Basicamente, temos três tipos de citação. A citação direta, que é quando transcrevemos textualmente parte da obra do autor consultado. Em outras palavras, quando copiamos um trecho que pode ser uma linha ou um parágrafo. Enfim, um trecho do trabalho, do livro ou do artigo do outro autor. Citação indireta é quando escrevemos com nossas próprias palavras a ideia do autor. Isto é, expomos a ideia do autor, porém sem copiarmos textualmente o que foi dito pelo autor. Por último, a citação de uma citação é quando citamos um outro autor com base no que é dito pelo autor que estamos consultando. Por exemplo, estamos consultando Monteiro, mas no livro de Monteiro, ele faz uma citação do Pompeu, que achamos interessante e queremos transcrever para o nosso trabalho. Então, fazemos uma citação de Pompeu sem termos tido acesso ao livro ou ao artigo de Pompeu. Notas de rodapé, que são pequenos textos, observações, indicações que o autor faz no final da página, ou seja, no final da mancha gráfica. Pode ser feito também na margem direita ou na margem esquerda, porém é pouco usado. Notas explicativas são usadas para esclarecer algo ou para explicar algo que não pode ser incluído no texto. Conhecidas algumas definições importantes da norma 10.520, vamos ver agora como fazemos na prática as citações em um trabalho acadêmico. Comecemos pelas citações diretas. As citações diretas podem ser curtas ou longas. As citações curtas são aquelas que o texto retirado da obra do autor que está sendo consultado não ultrapassa 3 linhas quando colocadas no nosso texto. A citação direta deve ser feita entre aspas duplas, podendo ser usado aspas simples no interior da citação para indicar outra citação. Temos aqui dois exemplos. Observe que são citações curtas com menos de 3 linhas. No primeiro exemplo, o autor que estamos citando faz parte do nosso texto. Neste caso, escrevemos o sobrenome do autor em letras minúsculas, seguidas do ano da publicação da obra e o número da página de onde aquele texto foi retirado. Estamos falando disso aqui. Então, o autor faz parte do nosso texto. Então, a gente vai escrever com letra minúscula, aí entre parênteses o ano da publicação e a página de onde esse texto que está entre aspas foi retirado.
No segundo exemplo, o autor não faz parte do nosso texto. Então, como fazemos? Vamos fazer a citação entre aspas duplas. No final da citação, nós vamos escrever o sobrenome do autor com letras maiúsculas, seguidas do ano da publicação e da página de onde foi retirado aquele trecho. Tudo isso entre parênteses, ok? As citações diretas longas são aquelas onde o texto copiado da obra tem mais de 3 linhas. Neste caso, a citação deve vir com um recuo da margem esquerda de 4 centímetros, sem aspas, digitadas com espaçamento simples e tamanho da fonte 10. Deve ter ainda um espaço em branco, uma linha em branco, entre o texto da citação e as demais partes do texto, tanto antes como depois. Vamos ver. Olha aqui o exemplo. Então, essa aqui é uma citação longa, certo? Tem um espaço entre o texto nosso e o texto da citação. Aqui não foi posto a continuação, mas aqui também tem que ter uma linha em branco. Tem que ter um recuo da margem esquerda de 4 centímetros. O tamanho da fonte é 10. Usamos no nosso texto o tamanho 12. A citação longa, tamanho 10. E o espaçamento entre linhas é espaçamento simples, quando no nosso texto o espaçamento é de 1,5. Vamos agora ver as citações indiretas. O que é as citações indiretas? Como nós já dissemos, as citações indiretas, o autor do trabalho apresenta as ideias de outros autores com as suas próprias palavras. Nas citações diretas, nós indicamos o autor da ideia e o ano da publicação da obra. Não se coloca a página, pois esse tipo de citação trabalha com ideias mais amplas, contida numa obra inteira ou num capítulo inteiro de um livro. A identificação completa, neste caso, é feita nas referências no final do trabalho. Neste exemplo, vemos uma citação indireta, onde o autor cita as ideias de Moço. Neste caso, o autor está sendo citado no próprio texto. Por isso, o sobrenome vem escrito em letras minúsculas, seguidas entre parênteses do ano da publicação. Neste outro exemplo, o autor das ideias não é citado no texto. Então, a citação é feita ao final da apresentação das ideias, entre parênteses, com o sobrenome do autor em letras maiúsculas, seguidas do ano de publicação da obra. Citação de uma citação. Também já explicamos anteriormente. Trata-se da citação direta ou indireta de um outro autor que não é aquele que estamos consultando. Ou seja, não tivemos acesso à obra original daquela citação. Então, como fazer a citação de uma citação? Se a citação no livro ou no artigo onde estamos consultando for uma citação direta, primeiro colocamos o sobrenome do autor original, seguido do ano da publicação e do número da página de onde foi retirada a citação. Daí, colocamos a palavra apude, o sobrenome do autor que fez a citação, seguido do ano da publicação e da página da obra que está sendo consultada. Se a citação original for indireta, não é necessário que se coloque a página, mesmo porque esta informação não constará na obra que estamos consultando. Só teremos esta informação no caso do autor que estamos estudando ter feito uma citação direta. Vamos ver um exemplo desse tipo de citação. No exemplo 1, tanto o autor do trabalho quanto o autor consultado fizeram
uma citação indireta. Observa que, neste caso, não foi colocado o número da página nem no autor original e nem no autor que foi consultado, pois trata-se de uma citação indireta em ambos os casos. No exemplo 2, o autor do trabalho fez uma citação direta do autor consultado, que fez uma citação indireta. Neste caso, só foi colocado o número da página no autor consultado. No autor original, não foi colocado o número da página. Outras regras importantes da norma 10.520. É determinado que se identifique as supressões. O que é uma supressão? Quando estamos fazendo uma citação direta e não copiamos todo o parágrafo ou todo o trecho que estamos transcrevendo. As supressões são indicadas com um colchete e reticências em seu interior. Também é necessário que os comentários, as interpolações que o autor queira realizar no meio de uma citação sejam feitas entre colchetes. Vamos aos exemplos. No primeiro exemplo, temos uma supressão no início da citação. E no segundo exemplo, temos uma supressão no meio da citação. É necessário também que seja indicado as ênfases ou destaques em negritos, itálicos ou grifo. Nos exemplos, vemos como fazer isso. No primeiro exemplo, temos um negrito feito pelo autor do trabalho. Neste caso, o autor original não destacou essas expressões, porém, o autor do trabalho considerou importante destacá-las. Então, na citação, vem a expressão negrito nosso. Já no segundo exemplo, o destaque foi feito pelo autor que está sendo consultado, no caso, o Monteiro e o Júnior. Então, ao final da citação, vem a expressão negrito do autor. Em algumas situações, quando estamos escrevendo o nosso trabalho acadêmico, assistimos palestras, debates sobre o assunto que estamos pesquisando. E nesses encontros pode ocorrer de algum palestrante dizer algo que consideremos relevantes para o nosso trabalho e que queiramos citar aquilo que foi dito pelo palestrante. Como fazemos isso? Fazemos a citação sem aspas, seguida, entre parênteses, da expressão informação verbal e depois um número sobrescrito, como podemos observar no exemplo do slide. E no rodapé da página, seguindo as normas de como fazemos rodapé, que vimos nas aulas anteriores, fazemos a referência ao autor da informação verbal que foi citada no texto. É possível também que seja feito citação de trabalhos que ainda não foram publicados por não terem sido concluídos. Neste caso, no final da citação, entre parênteses, coloca-se a expressão em fase de elaboração, seguido do número sobrescrito. Novamente, no rodapé da página, passe as referências ao autor daquilo que está sendo citado. É possível também usar referenciais escritos em língua estrangeira no nosso trabalho acadêmico e que queiramos citar no nosso texto. Neste caso, você não fará citação em língua estrangeira, você fará uma tradução. E no final da citação, nos parênteses, coloca-se a expressão tradução nossa. Sistema de chamada das citações. As citações no texto devem ser indicadas por um sistema numérico ou autor dado. Quaisquer que seja o método adotado, tem que ser seguido consistentemente ao longo de todo o trabalho, fazendo uma correlação com a referência bibliográfica ou com as notas de rodapé. Como já foi dito,
Se a citação for indireta e o nome do autor estiver incluído na sentença, indica-se o ano da publicação entre parênteses. Se a citação for direta, deve-se então incluir a página após a vírgula. Veremos um exemplo nos próximos slides. Exemplo 1. Temos uma citação indireta e no exemplo 2, uma citação direta. Pode acontecer no seu trabalho uma coincidência no sobrenome dos autores. Neste caso, então, deve-se acrescentar as iniciais do prenome do autor, como nesse exemplo aqui. Mas pode acontecer também de as iniciais também serem coincidentes. Recomenda-se, então, neste caso, escrever os prenomes por extenso, como vemos nesses exemplos aqui. Pode acontecer que no mesmo trabalho você faça citações de diversas obras de um mesmo autor. Neste caso, após o ano de publicação e sem espaçamento, acrescenta-se as letras minúsculas em ordem alfabética, em conformidade com a ordem em que aparece nas referências bibliográficas na parte pós-textuais do trabalho. O exemplo 1 refere-se a uma citação com o autor no decorrer do texto. E o exemplo 2, a citação feita após a transcrição do texto. É possível, no trabalho acadêmico, citar diversos documentos de um mesmo autor, porém, publicado em diferentes anos. Se a citação desses documentos forem mencionadas simultaneamente em uma citação indireta, os anos de publicação devem ser separados por vírgula, como podemos observar nos exemplos apresentados neste slide. Neste caso, a citação é indireta de diversos documentos de vários autores. Então, como fazer a citação? Faça a citação e, entre parênteses, em ordem alfabética, separado por ponto e vírgula, relaciona-se os autores. Este slide nos apresenta um exemplo desse caso. Outra situação bastante comum ao escrevermos um trabalho acadêmico é nos deparar com referenciais bibliográficos onde há mais de 3 autores. Neste caso, indicamos apenas o primeiro autor, seguido da expressão et al., que significa e outros. Então, olha no exemplo 1, quando o autor está no decorrer do texto. Então, Machado e outros, né? Então, et al., o ano da publicação e a citação entre aspas. No exemplo 2, Machado et al., e aí o ano e a página, mas aqui o autor não está no decorrer do texto. Assim, encerramos as principais formas de realizarmos as citações de outros autores em nosso trabalho acadêmico. Bom trabalho e até a próxima!